Olá, pessoal. Hoje no mundo político, a reforma da Previdência e a relação do Executivo com a Assembleia do ponto de vista do novo líder do governo na casa. Então eu vou conversar com o deputado Raul Belém, do PSC, que é líder do governo na Assembleia, o novo líder do governo na Assembleia. Deputado, muito obrigada por atender a gente. Eu que agradeço, é um prazer poder falar com vocês. Deputado, o senhor assume ao mesmo tempo que começa a tramitação da reforma da Previdência na Assembleia. É um tema complexo, tem pouco tempo para aprovação. Como é que está isso para o senhor, assim, esse desafio de cara? É um grande desafio, mas eu acredito que, diante da importância dessa reforma, que já foi feita em praticamente todos os estados, né, e também já passou a nível federal, e a condição do nosso estado, eu acredito que não tem como nós, deputados, nos omitirmos nesse momento dessa discussão tão importante e que nós estamos preservando o futuro do servidor, né? Que hoje nós não temos uma expectativa real em relação como isso acontecerá, né? Aqueles que queiram se aposentar no futuro, de que forma isso será feito, até porque hoje a metade do pagamento com folha do Estado é referente a aposentados e pensionistas. Isso vem crescendo muito e o Estado não vem colocando novos servidores e isso acaba tendo pouca gente para contribuir com um número muito significativo de aposentados. Há uma discussão nesse momento para o fatiamento dessas propostas. Uma é uma PEC, outra é um projeto de lei complementar. Junto com as discussões sobre previdenciárias, o governador, os deputados reclamam que o governador mandou também uma reforma administrativa, que não é tema previdenciário, que seriam a alíquota, a idade mínima, o tempo de contribuição e as regras de transição. Esse seria o pacote Previdência. E há essa movimentação na casa no sentido de fatiar, porque até 31 de julho tem que estar aprovado pelo menos a questão da alíquota. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão e a expectativa que o senhor tem do resultado dela? De fato, essa discussão tem sido muito intensa aqui na casa. Amanhã terá uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e provavelmente dessa reunião nós saberemos se haverá uma divisão desses projetos dentro desses temas que você colocou. Eu acredito assim, que é importante a gente deixar claro para o servidor que todo o direito que já foi garantido, né, de quinquênios, não serão mexidos, né? Nós estamos falando de uma questão futura, mas mesmo assim existe, né, uma, uma tendência muito forte aqui da Assembleia de discutir nesse momento a questão de alíquota, tempo de aposentadoria, idade e regras de transição, que é o que foi feito na maioria, né, dos estados. E continuaria a discussão, claro, dessas outras mudanças, mas talvez de uma forma menos acelerada, até porque existe esse prazo de 31 de julho, né, Vivian, para poder resolver essa questão da reforma, para nós estarmos em dia
em relação à Secretaria Nacional de Previdência. Mas isso, naturalmente, esse 31 de julho diz respeito à portaria, não é? Essa data é a portaria do Ministério da Economia que coloca essa limitação em relação à alíquota, não é? A como deve ser a alíquota. Então, daí os deputados estarem querendo discutir isso agora e adiar qualquer discussão sobre a reforma administrativa que vem embutida. Essa queixa dos deputados vem combinada com uma outra discussão que já é antiga em relação ao governo do Estado, em relação ao governo Zema, na articulação política, na relação com a Assembleia. Os deputados se queixam também de que o governo está sempre trazendo propostas e transferindo responsabilidades para os deputados, às vezes sem discussão, sem debate com a casa. Como é que o senhor está lidando com essas queixas, com essas posições? O governador Zema, ele até agora apagou incêndio no Estado. Ele iniciou já com a situação de Brumadinho. Aí, logo depois, uma discussão enorme também foi o débito deixado pelo governo anterior com os municípios, que isso demandou uma longa discussão, até a Assembleia participou, deu uma participação importante nisso, para poder fazer um acordo com os municípios que, graças a Deus, foi celebrado e está sendo cumprido. Depois veio a necessidade, e que ainda existe, de colocar o salário dos servidores em dia. Pagar 13º foi a discussão do nióbio, que também levou um tempo na casa, que não se concretizou. Não se concretizou, porque, de fato, os recebíveis não foram negociados, né? Não se concretizou. A ideia seria negociá-los na Bolsa, houve a questão da pandemia, né, e acabou isso não se concretizando por enquanto. E aí veio, né, a pandemia, que é um problema que o Estado está vivendo, nós precisamos buscar soluções de sair dessa situação menos afetado possível, né, já que os efeitos já são gravíssimos. E o governador, devido a esse prazo, ele encaminhou essa proposta para a casa discutir. Mas o governo entende que a Assembleia tem um papel importante nessa discussão, né? Que tudo aquilo que ele encaminhou para casa não é engessado, né? Que são questões que poderão ser modificadas pela Assembleia. O que eu tenho dito aos amigos aqui da casa é que nós não podemos nos furtar a essa discussão, né? São temas polêmicos? São, né? Mas se você for analisar, em 7 anos, o déficit da Previdência de Minas é 130 bilhões de reais. Isso é mais do que um ano inteiro da arrecadação de todo o estado de Minas Gerais. Então, essa conta não fechará, não fecha, e a coisa vai agravar. Hoje se tem um mês de salário atrasado, em breve ficará 2, 3, 4. Então, nós estamos assim com a aposentadoria dos servidores extremamente comprometida se nós não tomarmos as medidas necessárias para resolver isso. Eu até já tem muito tempo que eu não ouço falar nisso, mas antigamente tinha aquela lei delegada que se dava aos governadores, né, que tirava das costas da Assembleia qualquer projeto polêmico e que gerava desgaste para o governador matar a bola no peito. Mas eu entendo que é extremamente importante o Poder Legislativo fazer essa discussão, fazer essa análise do processo como um todo, para você ver.
chegou o projeto há mais ou menos uns 10 dias na casa, e hoje já existe uma forte tendência em dividir esses projetos. Então, assim, só é possível acontecer esses processos através da discussão. Agora, as escolhas que o governador fez na forma de mandar esse pacote, a solução que ele deu, as contas que ele fez, naturalmente que existe uma escolha política, não é? Aí volta-se a questão da articulação com a casa. Existe o seu papel de líder do governo, mas existe também a articulação que vem lá, no caso do Igoreto, do secretário Igoreto. O senhor, como é que está seu contato com o secretário que, de fato, quando ele assumiu, veio a pandemia, então a gente... Conversei outro dia com o deputado Guilherme da Cunha, disse que ele está fazendo um trabalho muito bom. Eu queria saber a opinião do senhor. Como é que está o contato com o Igoreto? Como é que está a relação dele com a casa? De fato, Vivi, a relação que a casa hoje tem com o governo modificou bastante depois da entrada do secretário Igor. Como você falou, ele assumiu na pandemia, onde existe um distanciamento, um afastamento natural, a Assembleia reúne de forma remota, mas eu vejo aqui na casa que existe uma satisfação muito grande com o secretário pela atenção, pelos retornos das demandas dos deputados, por ser sensível à demanda regional de cada deputado. Então, isso existe um clima muito favorável na Assembleia depois que o secretário Igor assumiu. Então, a gente espera muito que isso possa ser replicado para todos os demais secretários do governo Zema, porque a gente sabe que é humanamente impossível uma pessoa lidar com tamanha responsabilidade e complexidade dos problemas. Mas eu acredito muito... O senhor está dizendo que os demais secretários não têm o mesmo nível de contato ou interesse de receber deputados, é isso? Passa por isso? São nomes muito técnicos e assim, são pessoas que a gente sabe que, dentro das devidas limitações, tem se esforçado, mas eu acho que o Igor é muito importante para dar um caminho aí para o restante dos colegas secretários para melhorar ainda mais essa relação com a Assembleia. É importante haver uma divisão nesse trabalho aí por setores, como já estão divididas as secretarias. Agora, nós estamos falando dessa dificuldade de articulação, até porque a Assembleia tem 4 blocos, um que é de oposição, um que é a base e outros 2 independentes. É bastante dividida aí a organização, né, de forças na casa. E nem de longe o governador tem uma base forte e coesa. Não é. É uma base fragmentada e qualquer aprovação de qualquer projeto depende muito dessa articulação, porque tem que articular com no mínimo com os partidos, os blocos independentes. Como é que o senhor está trabalhando no contato? O que o senhor pensa do trabalho, do desafio de lidar com essa divisão interna da casa? Eu assim, me coloco numa posição de um deputado servidor aqui de todos os deputados e de todos os blocos. Eu sei que a nossa tarefa é uma tarefa muito complicada, mas eu vejo que quando o governo vai bem, e isso vem acontecendo, a gente basta ouvir a população, ver aí as últimas pesquisas de opiniões. O governador Romeu Zema goza de um prestígio muito grande com a população,
é mais fácil de nós mostrarmos um caminho para os deputados, né, que nós podemos seguir esse caminho juntos, né, de uma forma que nós iremos poder ajudar o Estado de Minas Gerais. Então, nós temos assim, trabalhado nesse sentido, né, em mostrar aos colegas que existe, sim, uma grande boa vontade do governo de trazer os deputados para perto, de ouvir os deputados. Eu acho que até mesmo essa indicação do governador, ao meu nome, eu já me perguntei por que eu, já várias vezes, mas eu acho porque eu sou assim, um grande ouvinte, né? Então, assim, eu ouço muito os deputados e consigo ter essa sensibilidade, porque eu já estive dos dois lados da moeda. Eu já tive como vereador, né, no legislativo, e tive no executivo também, lidando com legisladores. Então, a gente sabe que essa relação tem que ser muito próxima, respeitosa, sabendo que existe uma linha que divide os dois poderes, mas isso é feito com um determinado tempo. E nós esperamos que, com algum tempo, aí, a gente consiga fazer um bom trabalho em favor do Estado. O senhor está no trabalho da construção, né? Agora, o senhor tem uma pauta, uma forte pauta municipalista, não é? É um deputado com uma forte pauta municipalista. Isso, de alguma forma, vai influir? O senhor acha que, para além dessa experiência que o senhor tem, né, naturalmente está dos dois lados, como o senhor disse, mas a sua pauta, propriamente, voltada para a atenção aos municípios, isso, de alguma forma, vai influir no seu trabalho como líder do governo? Eu acredito que não. Eu acredito que o comportamento que o governo tem sinalizado é um comportamento assim de muito respeito aos municípios. E isso, para nós, é essencial. Eu tenho tido esse sentimento desde a época do acordo com os municípios, do cumprimento desse acordo, mesmo em meio a uma pandemia, né, da responsabilidade que o governador tem tido com a questão dos municípios. Então, eu acredito que isso não trará para nós qualquer tipo de dificuldade. Pelo contrário, eu acho que a minha demanda vai aumentar muito junto aos prefeitos para que a gente possa estar trazendo aí o sentimento de cada prefeito, de cada município, para que o governador possa estar atuando cada vez mais forte na pauta municipalista. Já passou no Senado, né, mudando agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria falar com o senhor sobre eleições, que já passou no Senado o adiamento delas, né, o adiamento das eleições municipais, que ficariam para novembro, meados de novembro, final de novembro, quer dizer, mais ou menos um mês de adiamento, um pouco mais de um mês de adiamento. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa discussão que agora está na Câmara, que a Câmara está muito dividida, e como é que isso impacta a realidade, não só dos municípios, daqueles que vão ser candidatos à reeleição, mas também os deputados que se envolvem nessas disputas eleitorais, né? Como candidatos ou não, eles se envolvem, né? Até porque prefeitos e deputados têm uma parceria, né, de se ajudarem nas disputas eleitorais, nos seus processos de candidatura. Como é que o senhor viu esse avanço aí do adiamento das eleições e o impacto que vai ter? Eu vejo opiniões muito divididas em relação a isso. Eu já vi prefeitos que gostariam que a eleição fosse em outubro, outros já que só disputariam se for em novembro.
Então, é interessante que não tem mais ou menos uma linha, né, de falar os que são os candidatos novos querem para novembro. Então, tá muito dividido. O que eu acho que mais pode impactar nesse processo de mudança seria os prazos que ainda não venceram ser prorrogados, como, por exemplo, a possibilidade de se pagar emendas e convênios aos municípios, né? Que se realmente for modificado, eu acredito que terá mais 30 dias para poder ser pago esses recursos para os municípios. E eu acho, essa é a minha opinião, é que num tempo como esse, né, todo recurso é muito bem-vindo para poder acudir aí os municípios nesse momento tão difícil. Foi também, está agora pronto para sanção, o Marco Legal do Saneamento, né, que afeta profundamente a vida dos municípios, né? E é claro que tem aí um prazo para isso ser implantado, né, esse marco legal, que é, se não me engano, 2022, salvo engano, 2023, mas, enfim, tem um processo. Fala-se muito, e o governador defende, a privatização da Copasa, né? A questão é, a Copasa já é parcialmente privatizada. Se a Copasa for privatizada, o senhor que é um municipalista, como é que o senhor vê o risco dessa privatização integral ser comprometedor para os interesses dos municípios? Porque o que o marco legal pretende é que empresas privadas e públicas disputem o mercado, não é, do saneamento. Eu, como tenho pouco tempo na liderança, essa questão, especialmente da Copasa e da própria CEMIG, eu ainda não me aprofundei com o governador, nem com o secretário de governo, porque nós entramos assim, o carro andando a 120 por hora. Mas eu vejo que tem que ser muito discutido, né? Eu acho que existem algumas determinações que vêm do governo federal para se fazer. Tudo isso é preciso ecoar lá na ponta para que nós possamos compreender bem como funcionaria tudo isso. Eu vejo que o que eu escuto é muita reclamação da Copasa, apesar que os municípios que eu sou mais próximo não são Copasa, mas eu vejo sempre muita reclamação em relação às obrigações de se fazer da Copasa que não foram feitas. Talvez, se outras empresas que comprovadamente demonstram condição de fazer, né, porque nós temos muitos municípios, como, por exemplo, não tem estação de tratamento de esgoto e que está sendo a dona da água e do esgoto é a Copasa. Então, assim, se não dá conta de fazer, dá licença para outro poder realizar. Esse é um pensamento que eu tenho em relação a isso e o que eu tenho assim vivido em relação à Copasa com algumas prefeituras. Deputado, só retomando a questão lá da reforma da Previdência, que está na casa, na Assembleia, para ser votada, antes que a gente encerre, uma questão que eu não coloquei para o senhor, tem já duas ações questionando a data do 31 de julho aqui, de deputados da Assembleia, né, para o limite para a aprovação das alíquotas. O senhor acredita que isso pode ir para frente e criar dificuldades para o processo de a tramitação e aprovação? Eu acho que essas ações são legítimas, né, por parte
dos deputados e de quem entrou. Mas nós vamos trabalhar com o prazo de 31 de julho, como é estabelecido, né? Até porque o prazo pode ser que traga uma meta, mas assim a meta de fazer a previdência no Estado ela já passou há muito tempo. Então, assim, eu acho que nós estamos assim extremamente atrasados para poder fazer essa reforma. Ok. Deputado Raul Belém, foi um prazer falar com o senhor depois de muito tempo, né, que a gente não se encontra, mesmo que Verdade. à distância. Muitíssimo obrigada pela conversa. Eu que agradeço, o prazer é todo meu, Vivi. Um grande abraço para você.